tarde. Com muita alegria que a gente vocês na live também. Eu vou dar, meu nome é Hilda. Eu não você veio semana passada, né? Eu conversei com as duas. Bem-vindas de novo. Vou dar uns recadinhos de hoje, né? Nossa casa funciona todas as terças e quintas. Todas as terças e quintas, às 20 horas. Sexta, às 14. Domingo em 2 horários, 9 e 10 e meia. As nossas palestras todas são gravadas, com exceção das 9 horas da manhã de domingo. Os outros horários nós estamos aqui ao vivo e a cores. E se perderem, não deu tempo de chegar, sintoniza nós lá no canal do Facebook, que nós vamos estar lá. E cada dia um palestrante diferente. Hoje a gente tem variedade, né, Rô? Antigamente não. A gente já tem. Antes era você ou eu. Quando não era você, era eu. E assim por diante. Hoje a gente tem bastante palestrantes. E, como a gente fala, abriu o Facebook, aquela palestra que vai ser, que é para você, seja o palestrante que for, seja o dia que for. Né? E as nossas palestras também estão sendo gravadas no YouTube. Né? Nós estamos com um pessoal aqui que está fazendo esse trabalhinho para a gente, subindo as nossas palestras no YouTube, tá bem legal, tá? Se puderem, dar uma olhadinha lá no nosso canal, Casa do Caminho, Verdade e Vida. Nossa casa vive de doação, as quais a gente desde já eu agradeço, e graças a vocês, através dessas doações, a gente consegue manter a nossa casa aberta. E nós não temos nenhuma ajuda. E através dessas doações, que são vendidas no bazar, e a gente consegue pagar aluguel, água, luz, né? Todas as nossas continhas como bons brasileiros que somos. Ok? Então, agradeço. Se puderem continuar nos ajudando, todas as doações são muito bem-vindas. E, mesmo o excesso que a gente tem, a gente ainda passa por outras casas. Ok? Nós temos também, atendemos cerca de 20 famílias com cesta básica, que também é um trabalho que a gente consegue fazer por vocês nos ajudarem, porque é muito difícil hoje em dia, por favor. A gente sabe o quanto aqui precisa. A gente sabe o quanto que é difícil, né? Quanto que é caro o alimento. E a gente pede também, se puder, nos ajudar com os alimentos também, vai ser muito bem-vindo. A pergunta que não quer calar. Todos estão fazendo evangelho no lar? E aí, Rô? Evangelho no lar? Que bom. Quem não faz ainda, como a gente sempre fala, não precisa ficar envergonhado, que é assim mesmo. Todos nós também, chegou um dia que a gente também ficou quietinho, quase se enfiando no meio dos outros. É que eu sou espalhafatosa, entendeu? Eu sou assim mesmo, entendeu? Mas é normal. A gente frisa muito essa questão do evangelho pela importância de quanto que é importante a gente fazer o evangelho no lar. Do mesmo jeito que a gente fecha a porta com a chave, o evangelho no lar faz a mesma coisa, só que espiritualmente falando. Todos os nossos irmãozinhos que têm os desafetos conosco, quando a gente chega em casa, eles entram tudo junto. Aí chega lá e fala assim, por que você usou minha blusa? Por que você usou meu sapato? Né? Coisinhas bobas assim, a plantinha não vai, aquela história, eu não tenho mão boa, né, para plantar. Não é verdade, não. O cachorro sempre está doente, sempre amoadinho, e a gente não entende por quê. Na maioria das vezes é influência espiritual. Para você ter uma ideia de quanto que a gente dá importância para isso, a gente tem folhetinho aqui, a gente ajuda. Se for o caso, a gente faz uma chamada de vídeo para ensinar. Um dia na semana, 15 minutinhos, para conversar, falar sobre Jesus.
E só a gente que faz sabe o benefício que é, não é verdade? Então a gente quer dividir isso com quem não faz. Então, se tiver vontade de fazer, é só procurar um de nós que a gente vai te ajudar. Não se preocupa não. E assim, todos nós tivemos a primeira vez, tá bom? As primeiras vezes é difícil até a gente encontrar um dia, mas a gente consegue, tá bom? E isso não é prática espírita não, tá? É prática de Jesus, tá bom? Aos sábados nós temos também a nossa evangelização infantil. Se tiver filhos, sobrinhos, agregados, só trazê-los aqui a partir das 8h30 da manhã. O pessoal que cuida dessa parte vai receber com muito amor e carinho e vai apresentar Jesus. Ai, que maravilha! Ai, que coisa boa! Se a gente já conheceu o adulto, quem dirá uma criança crescendo, sabendo quem é Jesus, né? Então não percam a oportunidade. É só, né? Acho que eu esqueci de não esqueci. Então, nesse instante, convido vocês aqui na casa, o pessoal da live corre lá, com a aguinha, a gente fazer a fluidificação mais tarde, a gente pedir para a espiritualidade colocar o remedinho, não perca a oportunidade. Nesse instante, então, eu convido todos aqui a fecharem os olhos e dizerem assim: obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, por nos dar o dom da vida. Obrigado, Senhor, pela misericórdia que o Senhor tem para conosco. Agradecendo, Senhor, a oportunidade de estarmos reunidos em Seu nome. Agradecemos, Deus, a oportunidade de aprender um pouquinho mais dos ensinamentos do Mestre Jesus. Agradecemos também aos mentores dessa casa, que já derramam sobre cada um de nós e sobre a casa das pessoas que estão assistindo os seus fluidos revitalizantes, curadores, e rogamos, Senhor, que possamos assimilar cada palavra que aqui foi dita, possamos principalmente aplicar em nossas vidas. Mais uma vez, obrigada, Deus, por essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. E para a gente dar início aos nossos trabalhos, vamos envolver a Rosana, com muito amor e carinho, que vai fazer para nós a palestra dessa noite. Bom tratamento a todos. Boa noite, crianças lindas. Tudo bem com vocês? Boa noite, pessoalzinho da live. Então vamos lá, né, para mais uma. Daí eu estava até comentando com a Ilda, né, que a palestra foi assim, pegou eu assim, sacolejou, tudo estava na cara, jogou no chão, para ver se acorda para a vida. Então serve para a gente, todos nós que estamos aqui, né, nesse mundo, né. E a lição de hoje, que é da Palavra da Vida Eterna, psicografada pelo Chico e o Espírito Emmanuel, né, Filho e Censor. Aí Lucas, no capítulo 13, versículo 29, vem trazer assim para a gente. Mas, respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Quem veio trazer isso para a gente foi Jesus. Essa passagem aqui é um pedacinho da parábola do filho pródigo. Né? Aquele filho que foi lá para o mundo, pediu a parte dele da herança, foi para o mundo, acabou perdendo tudo, passando necessidade e voltou. E o pai recebeu ele com todo amor e carinho. Então essa reclamação aqui é do filho que tinha ficado, né? Quantos de nós não temos essa responsabilidade? Né? De estar ali do lado, firme, forte, né? Ajudando, fazendo a nossa parte, a nossa obrigação, porque a gente não faz mais do que a nossa obrigação, de cuidar de quem cuidou da gente, né? Então vamos ver, né, o que Emmanuel vem mostrar para a gente aqui. Na parábola do filho pródigo, não encontramos somente o irmão que volta experiente e arrependido ao convívio do lar. Nela surge também o irmão correto,
mas egoísta, remoendo censura e reclamação. Por isso que eu falei, é mais para nós, né? Vamos falar agora, não é daquele filho que se arrependeu, fez errado e voltou. E ele, quando ele voltou, ele pediu para ser tratado como se fosse um servo. Ele não pediu para voltar à mesma posição de filho. Ele pediu para ser servo, né? E aquele que ficou, então vai falar de quem? Daquele que ficou ali o tempo todo. E daí a gente fala, vai falar de nós, né? A gente não está aqui na luta. A gente, por acaso, virou as costas para quem cuidou da gente e depois se arrependeu e voltou? Não, a gente continua ainda. Aí ele vem lembrar para a gente por que a gente está. Qual é a condição que a gente está ali, né, ao lado da família. Ele observa a alegria paternal abraçando o irmão recuperado. Entretanto, reprova e confronta. Procede como quem lastima o dever cumprido, age a afeição de um homem que desestima a própria nobreza. Quer dizer, ele esqueceu tudo. Ele esqueceu, inclusive, que ele estava sendo uma pessoa dedicada, ele estava ali lutando do lado do pai, cuidando do pai. Mas só pela recepção que o pai deu para o que ele considerava, né, o irmão, o filho ingrato, ele já não viu mais nada. Então o que veio, o que despertou nele? A inveja, né? Foi o que despertou. E quantas vezes isso não acontece com a gente? A gente age, né, sente inveja, ciúmes. Quantas vezes? A gente parece que apaga da memória da gente todo aquele convívio, por mais que você tenha feito, por mais que você tenha trabalhado, feito o que for possível, você esquece, né, aquele carinho que você teve ali naquele momento. Então você agiu porque você estava assumindo a responsabilidade, né, de cuidar da família, ou você assumiu isso pensando em alguma recompensa? É a mesma coisa, a gente ajuda os outros por quê? Eu vou ajudar porque quanto mais eu ajudo, mais eu recebo. Então é interesse. Né? Então a gente vai parar para pensar na minha atitude. Ninguém está julgando ninguém, se está certo ou está errado. É para a gente refletir na nossa atitude. Como eu faço as coisas dentro do meu lar, dentro do meu trabalho. No trabalho eu estou fazendo lá minhas coisas, mas estou pensando lá, ó, eu que vou aparecer quando aparecer uma promoção. Então eu vou trabalhar por interesse. Aí alguém recebe a promoção no meu lugar, pronto, já transforma-se em uma terceira reunião. Por quê? Porque eu estava pensando em receber em troca aquilo que eu estava dando. Só que eu não estava dando nada, né? Eu só estava ali, só esperando uma recompensa. Né? É fiel aos serviços do pai, contudo, critica-lhe os gestos. Trabalha com ele, no entanto, anseia escravizá-lo aos próprios caprichos. Ele estava fazendo realmente por interesse. Aí a gente lembra de uma outra situação, né? Quando a gente começa a criar a nossa família, né? O relacionamento entre o casal, entre os filhos. Como é que a gente trata isso? Né? A gente está querendo manipular para atender os nossos interesses, ou a gente está no propósito ali de mão junta para crescer junto? Né? Será que eu não estou manipulando ao ponto de eu ser a pessoa que manda, a pessoa que comanda, e não faz do jeito que eu quero? Nossa Senhora! Será que a gente também não age assim? Estamos no propósito de crescer, de caminhar, de aprender? Ou estamos no propósito de subjugar? E muitas vezes a gente faz isso sem perceber, gente. E muitas vezes não é nem com maldade, é o jeitão da gente mesmo, né? A gente é assim, tem que ser feito desse jeito. Principalmente quando a gente está ensinando. Não é verdade?
A gente põe o quê? Quando eu estou ensinando, eu ponho o quê? O meu jeito de ensinar, o jeito que eu faço. Aí, num determinado momento, eu acho que a pessoa tem que fazer do mesmo jeito que eu faço. Mas não aprendeu a fazer? Aprendeu a fazer, então vai fazer do jeitinho. Cada um tem o seu jeitinho. Né? É que nem eu falo às vezes para minha mãe. Eu falo assim, eu sei fazer uma limpeza numa casa, mas eu jamais vou fazer igual a minha mãe. E foi ela que me ensinou. Se eu fizer a limpeza, eu tenho certeza que ela vai dar uma repassada e vai começar a fazer um monte de coisa. Por quê? Porque ela tem um jeito de fazer e o outro. Então a gente tem o nosso jeito de pensar, o nosso modo de pensar e a gente acaba impondo isso, né? Então por isso que eu falei para vocês, né? Você pegou, me chacoalhou, jogou no chão, jogou no teto, sabe? Falei assim, acorda? Será que eu também não estou fazendo desse jeito com as situações que eu vivo no meu dia a dia? Impondo a minha vontade e querendo ser reconhecido, né? Eu sou a pessoa maravilhosa, só que não, né? É assim. Atende-lhe aos interesses, vigiando-lhe o pão e a prata. Guarda a lealdade, mergulhando-se na ideia de evidência e de herança. Seu coração paterno demonstra grandeza de sentimento, explode em ciúme e queixa. Então é tudo o que ele tem no coração dele. Ele não está fazendo aquilo de graça, à toa. Porque ele quer cuidar do pai e está conduído que o irmão dele teve aquela atitude, então ele vai fazer tudo o possível para o pai dele estar bem. Vai tratar os negócios da família com todo amor e carinho, porque o pai já não tem mais condição de fazer isso. Aí já muda tudo quando o filho pródigo volta, o irmão dele volta, arrependido. Ainda pior, né? Voltou arrependido, o pai aceitou, abraçou, cobriu ele de todas as honras, como o outro era coberto de todas as honras, e vai voltar para direito à herança. Imagina. Então, imagina isso, né? Como é que funciona esse tipo de atitude na nossa cabeça? Ah, mas eu reformei toda a casa, e quem tem mais direito sou eu. Uma casa não é minha, você reformou o que você quis. Percebe? Então, voltando, né, para o negócio da herança. É pensando no que eu vou ganhar com isso. E como eu estou aqui do teu lado, então a minha parcela é maior. Né? Perde-se. Se perdoa e auxilia, interpõe o merecimento de que se julga detentor, tentando limitar-lhe a bondade. Perde-se num misto de crueldade e carinho, sombra e luz. É uma mistura de sentimentos que os ciúmes, a inveja, acaba cegando a gente. A gente não consegue ver com clareza as coisas. Mesmo que seja num momento, é que nem eu costumo falar para todo mundo, nunca tome uma decisão no meio, assim, numa situação que te mexe com você emocionalmente. Ou muito boa, ou muito ruim. Espera a poeira baixar. Não toma nenhuma atitude no auge de uma emoção. Porque muito provavelmente a gente vai errar. E depois a gente vai ficar se cobrando. Então, espera, é aquele que está agindo no auge da revolta. Aí a gente pensa, né? Quantas vezes a gente não fez isso? Eu já perdi as contas. Já parei até de contar. Não conto mais. Aí você para, meu Deus, de novo. Vou me esforçar mais um pouquinho. Né? E a gente vai caminhando aí. É justo e injusto, terno e agressivo, companheiro e censor. Deseja o pai somente para si, a fazenda e o direito, o equilíbrio e a tranquilidade somente para si. Só eu sou merecedor. A gente ainda continua em determinadas situações olhando para o nosso umbiguinho. Entendeu? Eu mereço.
ou eu não mereci essa atitude, a gente não para pensar no que eu fiz para poder estar recebendo essas contrariedades. Porque eu só recebo aquilo que eu dou. A gente não para pensar, a gente só se revolta, o culpado é o outro, eu não. Imagina, me dediquei tanto, estou aqui o tempo todo trabalhando de sol a sol. Né? No caminho da fé, analisa igualmente a tua atitude. A gente tem que analisar até que ponto a minha fé está fortalecida. Até que ponto as minhas atitudes é baseada na minha fé em Deus, em Jesus. Até que ponto? Será que realmente eu estou ali firme e forte, estou me dedicando? Se a gente olhar bem a oração do Pai Nosso, gente, olhar, entender cada frase daquela, a gente não faz 1/10 daquilo. A gente só quer saber dos nossos direitos, dos nossos deveres. E olha, os nossos direitos, os nossos deveres, mas eu só quero saber dos nossos direitos. A gente não faz mais do que obrigação, sendo honesto, pagando as nossas contas, não faz mais que obrigação. É um dever. E não é porque eu faço isso que eu sou melhor que as outras pessoas. Não, tudo igual. Só que a gente ainda tem esse egoísmo no nosso coração de ser reconhecido. Por eu cumprir a minha obrigação. Simples assim. Né? Então a gente fica, é do ser humano, a gente está aqui aprendendo. Todos nós somos assim em algum momento. Né? Não é porque eu estou aqui na frente falando, eu estou há mais tempo na doutrina, as minhas amigas aqui também, que a gente é diferente. Oh, meu Deus, quem dera. Quem dera. A gente erra da mesma forma, filho. Tropeça e erra, primeiro a gente xinga, depois a gente pede desculpa. A gente ainda está nessa fase. De xingar primeiro. Não ficar quieto. Não, a gente xinga. Depois que xinga, esvazia o coração, a gente... Ai, meu Deus do céu. Aí a gente chama por Deus. Né? É assim no nosso dia a dia. E a gente tem que se esforçar. Por isso que a gente fala que tem que se esforçar todos os dias, minuto a minuto. Sempre. Se te sentes ligado à esfera superior por teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres na vaidade de ser bom. Não te esqueças, em circunstância alguma, de que Deus é Pai de todos. E se te ajudou para estares com Ele, é para que estejas com Ele ajudando aos outros. Não é para a gente ter uma recompensa maior. A gente tem o conhecimento dele, a gente estuda muitas vezes ele, né? A gente participa, que nem a gente vem aqui, toda semana vocês estão aqui ouvindo uma palestra, pegando mais um pouquinho de ensinamento. Tem alguns que estudam já a doutrina, já tem, né, a condição de estar estudando. Então ele está chamando a gente para quê? Para vocês são os escolhidos, os privilegiados? Não. Preciso de vocês para poder auxiliar aos outros. Me ajudar a auxiliar. Então, reveja, né? Que nem ele fala aqui, no caminho da fé, a gente tem que analisar como eu estou sendo, né, um ajudante de Jesus. Será que eu estou dentro do meu lar, dentro do meu trabalho, quando eu vou no mercado, quando eu vou passear, quando eu estou de férias? Será que eu estou tendo, as minhas atitudes são atitudes que estão passando algum ensinamento para alguém? Cuidando da minha família, cuidando daqueles que estão doentes. Será que eu tenho esse cuidado, esse carinho de levar, fazer por amor mesmo? Por cuidado, por querer cuidar, por querer ajudar. Será que a gente a gente faz as coisas simplesmente com o intuito de ajudar?
sem olhar a quem? Será? Quando alguém pede alguma coisa pra gente no farol, será que a gente, independente de qualquer coisa, a gente pega e ajuda da maneira que pode? Ou a gente fala, eu não vou ajudar, porque se eu ajudar vai fazer isso, aquilo outro. Isso não é nossa responsabilidade. Você tem que fazer de coração. Não vai fazer de coração, é melhor não fazer. Porque vai ser pior. Porque eu estou julgando. E isso a gente faz com todos. Só o fato de olhar, fez alguma coisa, tropeçou em alguma coisa, você já olha assim com aquele olhar, né? Você nem enxerga por onde está andando. E às vezes, quantas vezes eu já tropecei, já caí. Não vi, desculpa, estava distraído. E a gente não pensa assim. Né? A gente sempre pensa com um olhar de crítica. E é difícil, porque muitas vezes acontecem situações na vida da gente que é para tirar do sério mesmo, e acaba tirando. A vida da gente é muito corrida, a gente tem muitos problemas, a gente tem muitas afazeres. E às vezes vem alguma coisa que nos magoa muito, e normalmente magoa porque é de pessoas que é muito próximo, pessoas que você não espera. Por isso que dói no coração. Porque se é de pessoa estranha, você não vai se preocupar muito. Mas quando é pessoa muito próxima, principalmente quando é família, nossa, meu, é uma facada no coração. Não é nem um soco no estômago, é uma facada no coração. E a gente... Então, aquela vida atribulada, quer dizer, a gente não consegue ter esse raciocínio. E é difícil, gente. Quem gosta de ser maltratado? Quem gosta de ser judiado? Né? Mas, da mesma forma, temos que fazer essa reflexão. Como eu estou tratando o outro? Estou dando pelo menos atenção, apesar de não merecer? Pelo menos. Estou disposto, porque às vezes a gente não está disposto, ainda tem uma caminhada de aprendizado e está tudo certo. Ninguém vai condenar por causa disso. Ah, você que está errado, você tem que ter paciência. Eu até sei que a gente tem que ter paciência, só que a gente ainda está em aprendizado. Então o que a gente tem que fazer no primeiro momento? Refletir. Policiar as nossas atitudes para que a gente erre menos. Que errar a gente vai. Tá? Errar a gente vai, normal. E vamos lá, tropecei, que nem eu faço, né? Ai, meu Deus, de novo. Desculpa, Pai do Céu, vou tentar mais um pouquinho. Daí a gente vai mais um pouco. Pode ser que a gente erre de novo. Também aprendizado. A gente só não vai errar quando a gente verdadeiramente aprender. Aí a gente não erra mais. É que nem a escola. Depois que você aprendeu, você pode perguntar 20 anos depois que você saiu da escola. Você vai saber. Por quê? Porque você verdadeiramente aprendeu. Agora, aquele que você só estudou para passar na prova, acabou, já era, esquece que você não vai lembrar nunca mais na vida. Então, a vida nossa, o nosso aprendizado do lado espiritual é da mesma forma. A gente vai tentar, vai errar, vai tentar, vai errar, até um dia que a gente vai acertar. E aquilo que a gente já aprendeu, faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Então, vamos analisar por esse lado. Vamos fazer o que é nossa responsabilidade, vamos fazer verdadeiramente com amor, com fé. Pede ajuda lá. Ele vai estar ali do nosso lado. A gente pensa que não, mas ele está ali olhando. É só a gente pedir. Né? Não ficar naquela, Deus sabe como eu sou, Ele sabe que eu preciso. Não, Ele sabe, mas Ele precisa que você seja o primeiro passo. Ele não vai fazer por você. Né? Então, que esse momento de reflexão, por isso que eu falei, né? Catou eu, deu tapa na cara, jogou no chão, jogou na parede. Entendeu? Por quê? Faz a gente refletir nas nossas atitudes toda hora, todo dia. Né? Então, que a gente consiga devagarinho ir para... Vai dar uma resposta? Pensa primeiro. Porque a gente responde, depois a gente pensa. Principalmente quando a gente está bravo. Quando está bravo, então, filho, já era. Fala primeiro, depois ele vai, puxa vida. Então vamos ver se a gente consegue segurar um tiquinho, parar para pensar.
Um segundinho já é suficiente. Vamos fazer esse carinho com a gente mesmo. Não é com ninguém, não, é com a gente. Porque a gente passa mal, a gente fica chateado, a gente fica triste, a gente fica magoado. Quem é que passa mal? A gente. Tá bom, meus amores? Obrigado por ter me ouvido. Isso aí é para todos nós, tá? Não precisa se preocupar, não. Obrigado, pessoal da live. Beijo no coração de vocês. E vamos dar continuidade, né? Obrigada, Rô. Vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Pessoal da live, corre lá, pega a aguinha. Nesse instante, então, nós vamos fazer a fluidificação. Vou pedir a ajuda de vocês aqui no salão, para que a gente possa fluidificar, fazer a fluidificação das nossas aqui e do pessoal em casa também. Então, vamos fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso irmão, buscando no fundo dos nossos corações os nossos melhores sentimentos. E vamos enviando em forma de vibração muita luz, muita paz, muito amor para todo o universo, envolvendo o nosso planeta azul com muito amor, muita luz. Vamos também, nesse instante, envolvendo todos os países, em especial aqueles que estão em dificuldade, que estão em guerra, que seus dirigentes possam ter discernimento, ter fraternidade e amor ao próximo. Vamos vibrando pela unificação de todas as religiões. Vamos enviando vibrações de amor, de luz, de resiliência, de saúde a todos que estão doentes, a todos que estão nos hospitais, a todos que estão nos orfanatos, nos asilos. Vamos vibrando também muita força de vontade, muita resiliência aos nossos irmãos que se encontram nas ruas, bem como nas casas de detenção, nas drogas. Vamos vibrando muita luz, muito amor, muita paz a todos aqueles que amamos, nossos familiares, nossos irmãos, nossos amigos. E com a mesma intensidade, vamos vibrando por aqueles que por qualquer motivo nos querem mal. Vamos vibrando muita luz, muita paz para essa casa que nos acolhe e todas as casas de oração. Vamos pedindo licença e vamos vibrando nesse instante por nós mesmos, força de vontade de se melhorar, amor ao próximo. E nesse instante que vibramos por nós mesmos, rogo, Senhor, que permita que os amigos espirituais possam fluidificar essas águas aqui no salão, as do pessoal que está nos assistindo, em cada lar, que ela possa conter o remédio, o calmante, o que for necessário que aquela pessoa, que aquela família necessita. Vamos deixando uma vibração de muita luz e gratidão a toda a espiritualidade para utilizar onde for necessário. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, pessoal, pela ajuda. Pessoal da live, até uma próxima oportunidade.